Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar seu e-book do zero. Se você não tem noção de como que é a criação do e-book, assista esse vídeo até o final, que te garanto que no final dele você vai saber como criar seu e-book. Se você ainda não me conhece, meu nome é Oswaldo Passe e esse canal eu falo tudo sobre criações de cursos online. Bem, então você está aqui porque você quer criar seu e-book. A primeira coisa que eu te falo na criação do e-book, que a maioria das pessoas querem começar pelo e-book porque, poxa, em teoria é o infoproduto mais fácil. É o infoproduto que precisa de menos investimento para começar. Por quê? Menos investimento. Você não precisa ter aqui uma câmera te filmando para fazer o curso. Você não precisa ter um microfone. Você não precisa ter várias luzes para te iluminar. Você não precisa ter um bom editor de vídeo e por aí vai. Um bom computador para editar, placa de vídeo. Então são várias vertentes quando a gente vai aí fazer um curso em vídeo. Já o e-book, o que a gente precisa? Do nosso cérebro e, obviamente, a gente precisa de um computador com editor de texto. Ah, eu posso fazer pelo celular? Você pode tudo. Mas vai ser muito mais difícil você criar um e-book escrevendo tudo pelo celular. Questão de formatação, principalmente. Então, eu te indico você fazer esse e-book em um computador, ok? Então, vamos lá. O que você precisa? De um computador e de um editor de texto. Qual o editor de texto que eu vou usar aqui? Eu vou usar o Microsoft Word. Por que o Microsoft Word? Porque é um software que eu domino e está aqui. Posso usar outro editor de texto? Sim. Pode usar um outro editor de texto, desde que não seja o bloco de notas. Porque o bloco de notas é um editor sem formatação. E você precisa de formatação aí para você poder fazer o seu e-book, tá? Então nada aí de escolher porcaria. Faz no Word ou vai no próprio Google, lá tem o Google Docs, é grátis. Lá ele tem um editor de texto com basicamente as mesmas funções do Word. A única diferença é que é um programa online, tá? Ele não está instalado no seu computador, mas lá você vai conseguir também fazer tudo, ok? Então vamos aqui para o computador para você poder ver como que a gente faz isso. Então vamos lá. Então, se você nunca viu a tela do editor de texto do Microsoft Word, bem-vindo ao Microsoft Word. E se realmente você nunca viu essa tela, nós temos aí o primeiro problema. Por quê? Se você realmente quer escrever o seu e-book, você tem que, pelo menos, eu não vou te falar dominar, mas entender bem aí do conceito do editor de texto. Pessoal, você querer escrever um e-book não é simplesmente sair escrevendo. Você tem, para tudo que a gente vai fazer, a gente tem que dominar uma ferramenta básica para a criação do que você quer. Então, pensa o seguinte, para você criar o seu e-book, você precisa, para sair com boa formatação, para sair bem feito, você vai precisar então entender aí do Microsoft Word, que não é o que eu vou fazer aqui para você. Não vou te dar uma aula de Word, eu só vou te mostrar as maneiras que você tem aí para criar o seu e-book, os atalhos. Se você nunca viu, então eu te aconselho a assistir alguns vídeos antes de formatação básica formatação básica no Word. Caso você já tenha mexido, tenha formatação básica, ok. Aqui eu vou te mostrar como que as pessoas criam um e-book, por onde que elas vão, quais são os atalhos que podem ajudar. Então a segunda coisa, beleza. Você tem aí, você está com o seu Word aberto. Agora, a primeira coisa que a gente precisa é, claro, o assunto. Então, você tem que ter algum assunto, obviamente. Ah, mas sobre o que eu vou falar? É a mesma coisa quando vocês vão criar um curso online. Você tem que falar sobre o que você domina, tá? Gente, agora uma coisa bem séria.
não copie conteúdo de outra pessoa, tá? Não infrinja direitos autorais. Primeiro, você está infringindo direitos autorais, é contra a lei, você pode ter um grande problema em processo e eu posso te garantir, funciona, tá? Eu já vi várias pessoas tendo problema com isso aí. Segundo, você não pode nem vender, porque nas plataformas elas perguntam, isso foi escrito por você, esse conteúdo é seu? Se você falar, esse conteúdo é meu, e tomar um processo, você vai tomar 2 processos. De quem escreveu realmente o que você colocou no e-book e da plataforma onde você colocou e falou que o conteúdo era seu. Então você vai começar a se envolver aí em vários problemas. Por que eu estou falando disso? Muitas pessoas devem estar olhando assim, cara, mas obviamente eu vou escrever o meu e-book, eu não vou copiar. Porque eu já vi aí alguns tutoriais na internet, ele já começa te ensinando a copiar várias coisas. Ah, mas eu não posso copiar nada? Ok, você pode copiar, aí você tem que conhecer as regras da BNT, você pode copiar desde o momento que você faça uma citação. O que é uma citação? Você coloca lá, vamos supor, você foi lá no meu site e viu uma coisa bem bacana que eu falei, copiou e colocou no seu e-book. Você tem que colocar lá, Oswaldo Passe disse tal. Você tem que citar de quem é aquilo, tá? Então, você pode fazer uma citação ou outra. Então, você pode copiar uma coisa ou outra, desde que você cite essa pessoa. Agora, do jeito que as pessoas estão ensinando na internet, é absurdo. Você não pode sair copiando e o seu e-book é um aglomerado de citação, não tem uma palavra sua. Gente, primeiro, não faz sentido. Isso é antiético. Você não tem conteúdo. Você está fazendo um aglomerado de conteúdo para, sei lá, ou tentar vender, ou tentar pegar e-mail das pessoas. Então, se você não tem conteúdo, talvez não é o momento de você escrever um e-book. Tá? Não faça isso. Eu te aconselho, não crie um e-book totalmente com palavras de outras pessoas. Se você não tem conteúdo, se você realmente não sabe ensinar nada, aperfeiçoe alguma coisa, aprenda alguma coisa e depois transmita para essa pessoa. Olha, eu aprendi isso aqui, está aqui meu e-book, está aqui meu vídeo, mas não uma cópia descarada. Primeiro, que as pessoas vão ver que é simplesmente uma cópia. Segundo, que você pode ter aí bastante problema. Então, beleza, você tem aí o seu conteúdo. Como que a gente pode organizar? Você pode aí, você viu que eu abri o Word, você pode simplesmente abrir o Word e começar a escrever se estiver tudo bem organizado. Ou pode estruturar antes em tópicos. Pensa em tudo que você tem que... Vamos supor, você domina a arte da pintura. Então, pensa nos tópicos, tudo que você precisa quando você vai pintar, quais são os passos que você faz. Então, crie tópicos. Eu vou te mostrar um programa bem interessante onde você pode criar os tópicos. Então, vamos lá. Então, esse aqui é um programa bem legal. Esse é um programa que chama MindMaster, que ele ajuda a gente aí a criar uma estrutura. Você precisa dele? Não precisa. É só uma diquinha aí se você quiser estruturar o seu e-book para depois você só ir escrevendo e você já sabe cada coisa, cada tópico que você quer escrever. É um programa grátis, tá? Você baixa ele é grátis. Ele tem algumas ferramentas pagas se você quiser usar, mas a ferramenta que eu te indico para te ajudar, que é essa aqui, que é o mapa mental, ela é completamente grátis. Ele está instalado aqui, você não precisa fazer nenhum tipo de crack, nada. Ele é grátis, é só você instalar aí no seu computador. Então, o porquê dele? É porque você pode estruturar antes para não sair escrevendo sem estrutura, porque você pode ficar sem uma lógica no seu livro. Isso acontece com os vídeos também. Então você pode escrevendo. Veja que aqui é o exemplo real do meu e-book. Então, quando eu criei o meu e-book, eu escrevi primeiro aqui quais são os tópicos. Ah, você já escreve capítulo 1, 2, 3, 4? Claro que não. Eu nem sabia quantos capítulos iam ser. Beleza? Eu começo pelos tópicos, depois eu coloco o capítulo. Então,
Você pode colocar aqui, começar os tópicos. Se você quiser, eu já sei que é capítulo 1. Pode colocar capítulo 1. E veja aqui, o capítulo 1 meu, eu sabia que ia ser a preparação do curso, tá? Só para você entender, se você não conhece meu e-book são 12 passos de como criar o seu curso online, tá? Aqui são cursos em vídeo e captura de tela, não tem e-book aqui no meio. Então eu coloquei aqui preparando o meu curso. Então a primeira coisa que eu pensei, toda hora eu vou. Primeira coisa como eu pensei é como descobrir o assunto do seu curso. Então, matéria de professor, instrumento musical, aqui são algumas habilidades que eu poderia citar lá no e-book. Depois eu queria falar sobre a escalabilidade, então explicar quais são as vantagens. Depois preparando o material, o que é o conteúdo programático. Depois eu falaria dos equipamentos, câmeras, tipo. Então veja, já está tudo aqui, eu já coloquei, já preparei, coloquei a ordem de tudo que eu queria escrever. Então eu só deixava isso aberto do lado, então beleza. Aqui eu vou falar como descobrir qual assunto falar do meu curso. Então eu colocava lá, como descobrir, começava a escrever, tudo só como descobrir. Terminei, qual que é a segunda coisa que eu queria falar? Escalabilidade, as vantagens da escalabilidade. Colocava lá no meu e-book, escalabilidade, e explicava o que é escalabilidade. Terminou? Preparando o material. Então você consegue entender porque aqui já está tudo estruturado. Vou abrir também o capítulo 2 aqui só para vocês verem. Tá vendo? Tá tudo. Depois no capítulo 2 eu ia começar a falar curso em vídeo. Aí no curso em vídeo eu ia falar de câmera, luz, microfone, slide. Por quê? Por que fazer aqui antes? Igual eu falei. Exatamente porque aqui é fácil eu pegar um item, arrastar para lá, mudar. Eu saio arrastando e colocando a ordem lógica conforme eu vou escrevendo uma estrutura. Aqui é a forma mais fácil. No Word, depois que você começou a escrever numa linha de pensamento, aí você fala, cara, dentro lá do curso em vídeo, faltou isso, isso e isso. Aí você começa a enxertar texto. Fica tudo muito esquisito, fica sem conexão uma coisa na outra. Então, por isso que é legal você fazer uma estrutura antes. Precisa ser dessa forma? Precisa ser em forma de mapa mental? Não. Você pode abrir um Word separado, escrever em tópicos. Coloca lá, curso em vídeo, câmera, tal. Só escrever uma linha embaixo da outra. Vai funcionar também da mesma forma, tá? Então isso aí era só uma dica que eu queria dar, que eu acho que ajuda bastante. O programa chama Mind Master. Como eu falei, é grátis. Se você quiser, você baixa. Se não, escreva em tópicos que também vai te ajudar bastante. Então, vamos voltar lá para o Word. Então, voltando aqui para o Word, então, o que a gente tem que fazer? Temos que começar a escrever. Pessoal, né? Começar a escrever. Então, qual que é a primeira coisa que a gente pensa aí? É escrever o título. Então, as coisas que a gente tem que escolher, quais são os estilos? Então, tem vários estilos. Esses estilos a gente pode escolher. Mas como eu falei com você, aqui o intuito não é ensinar o Word, é ensinar maneiras mais rápidas aí de você escrever o e-book. Então, qual que é uma maneira bem legal aí que você pode fazer para você não ter que formatar tudo do zero? Você pode vir aqui em arquivo. Veja que aqui, ó, em página inicial, você tem mais modelos. Aqui tem mais modelos. Eu vou clicar aqui. E você pode pesquisar. Você tem uma linha de pesquisa aqui. Eu vou pesquisar livro. E vou mandar pesquisar. Eu escrevi livro. Veja que ele vai me dar vários e vários modelos de livro. Tem aqui, ó, tem modelos até de livro, de desenho, livro de colorir. Então tem vários exemplos. Basta você clicar e entrar nele e ver qual que é o melhor. Tem em formato mais horizontal, que fica tipo um PowerPoint, slide. Em estilo mais como se fosse uma revista ou jornal. Então tem vários aí, que várias maneiras você pode escolher o seu estilo. Tem aqui que é um
que ele é basicamente todo em branco e depois você pode colocar no que quiser. Você escolheu o estilo, vou escolher esse aqui, que ele está em branco, aí eu posso te dar algumas dicas. Você clica em criar. Ele abriu um outro Word, tá vendo? Ele deixa aquele ali para trás. Eu vou fechar aquele ali, não tem problema. E deixa eu só colocar esse aqui para a gente enxergar ele todo na tela. E pronto. Então, beleza. Deixa eu aumentar aqui para ficar em uma página só. Então, aqui você tem aí o estilo do seu livro. Então, veja que ele fala, ó, título do livro, e esse aqui ele ainda te dá dicas. Garanta que seus títulos sejam memoráveis, chama atenção, tem subtítulo, insira o nome do autor aqui. Então, é você vir aqui, ó. O que ele fala é para você vir aqui e, ó. Vendo? Ele já tem uma formatação, ele já tem, tá vendo? Ele está usando itálico, Time News Home, que é a fonte, mas usando itálico. É só você ir alterando. Você pode escolher o título do livro, vamos supor, colocar tudo em maiúsculo, meu primeiro e-book. E aqui, você vai apagar. Subtítulo, sei lá. Então, é só para te dar uma dica. Eu vou cortar isso aqui. E aí vai. Tá vendo? A gente já tem a capa aí. Claro que você pode formatar. Estou apertando Enter. Opa, apertei demais. Veja que aqui eu mudei. Tá vendo, gente? Outra coisa, para quem mexe pouco no Word, uma formatação bem estruturada é assim. Você viu aqui, ó, vou fazer de novo. Eu apertei Enter aqui e nada aconteceu aqui embaixo. Quando as pessoas não sabem realmente criar uma página, dividir, às vezes você vai apertando Enter aqui e tudo lá para baixo ele vai sendo arrastado, vai indo mais para baixo. Então, essas são as vantagens. É por isso que você tem que conhecer um pouco do Word. Então, você fala, poxa, mas tá feio, eu não posso colocar uma capa? Pode. Você pode vir aqui, vem aqui em imagem e inserir, tá, do seu dispositivo. Você olha onde que tem a imagem que você criou e coloca ela aqui. Eu vou te mostrar depois vou te mostrar agora do meu e-book, o meu e-book aqui no Word. Então, veja que a primeira página dele aqui, é uma imagem. Então, eu nem precisei escrever nada. Isso tudo aqui é uma imagem, ok? Então, você pode substituir essa primeira parte por uma imagem, ou pode só escrever ou colocar só uma imagem aqui nesse pedaço. Então, isso que é legal. Você quer escrever copyright, você que escreveu, você pode escrever aqui copyright, no meu caso aqui 2020, o nome do autor, tal. E aqui o livro, se você quiser uma dedicação, o livro é dedicado, senão você pode mandar essa página embora, isso é o conteúdo. Então você vem aqui e faz uma dedicação. Esse e-book é dedicado a tal, e beleza. E aqui é uma das partes que as pessoas mais apanham do que é fazer sumário. Conforme o e-book, nem preciso. O meu e-book meio que eu fiz um estilo diferente, eu nem coloquei sumário. Mas é legal também se você fazer um sumário. Se você souber a técnica dele, não é difícil. Só que as pessoas fazem isso aqui na mão. E é absurdo. Sumário não se faz na mão. Você tem que saber a forma automática de fazer. Nesse aqui ele já criou para você. Tá? Ele já criou esse sumário e eu vou explicar mais na frente aqui. Então vamos lá. Então você tem introdução. Então vai chamar introdução mesmo? Se for chamar introdução mesmo, você deixa a introdução. Você veja aqui
que já está aqui no sumário. Vou dar um zoom aqui para poder enxergar melhor. Então veja aqui que já está no sumário introdução. Se não for introdução, se por acaso for outro nome, você tira. Então vou te dar um exemplo aqui, ó. Se não for chamar introdução, vou chamar, sei lá, parte 1. Só você mudar. E o legal desse modelo aqui, eu nem nunca tinha visto, ele tem altas dicas. Agradeço o leitor de ter comprado o livro, apresenta o tópico do livro. Então ele te dá ideias do que fazer do livro. E aí fala, insira o conteúdo aqui. Então isso aqui tudo você vai apagar e começar a escrever. Tem que ter um tópico aqui, tem que ter... Não necessariamente. Então, isso é como você vai escrevendo. Vou dar Ctrl Z aqui só para ficar. Então, viu? E aqui você vai passando. Veja que eu não tinha percebido. A partir dessa página, ele tem um cabeçalho, que é o sobrenome do autor e o título do livro. Então, ele está querendo isso aqui. Meu primeiro e-book. Quando a gente tem um cabeçalho, acredito que você já saiba disso, ele vai se repetir em todas as páginas. Se você não sabe disso aqui, se você nunca viu, então você ainda está um pouco atrás aí no Word. Procura aí aprender um pouco mais do Word antes de se aventurar a escrever. Então, legal, tá vendo? Você pode ir fazendo, ir alterando tudo. E ele está aqui, ó. Até ele tem vários capítulos. Eu acho que ele tem 5, tá vendo? Capítulo 5. Depois ele vai no epílogo com a conclusão. Eu tenho que fazer? Não, o que você não quiser fazer, se seu livro não tem conclusão, é uma coisa técnica, tal, você pode tirar. Bibliografia, sim, aqui você pode falar as coisas aí. Tá vendo? Ao citar recursos online, ele está até te mostrando aqui como que cita, tá vendo? Sobre o nome do autor, primeiro inicial, tal, como que cita as pessoas. Então aqui tem dicas bem legais. Eu nunca tinha visto esse aqui não. E no final mais agradecimentos e sobre o autor se você quiser. Então veja como que fica bem mais fácil. Ele tá para quem nunca escreveu um livro, porque o e-book é um livro, só que é um formato digital. Então se você nunca escreveu um livro, aqui ele vai te ajudar muito, tá? E eu quero colocar imagens no meu livro. Não tem importância. Vamos supor, você precisava de uma imagem aqui, eu te mostrei. Você pode vir aqui, escolher, pegar imagens aqui do meu e-book aqui, tal. Vendo, você pode escolher uma imagem aqui, você pode aumentar o tamanho dela. Eu consigo escrever aqui do lado? Consegue escrever aqui do lado, mas para escrever aqui mais em cima, aí você teria que colocar isso aqui numa caixa de texto. Então, se você colocar uma imagem sua dentro de uma caixa de texto, você consegue arrastar ela para qualquer canto que você quiser. Então, tem várias dicas. Você poderia colocar essa imagem nesse pedaço, só nesse pedaço aqui da imagem, você poderia colocar ela numa segunda coluna e escrever do lado. Eu vou te mostrar isso no meu e-book. O meu e-book é todo com 2 colunas. Eu vou dar um zoom para você entender. Então, veja, eu vou te mostrar onde que tem imagem. Então, veja, o meu e-book tem uma imagem aqui. Veja que isso aqui é uma coluna e essa é outra coluna. E eu escrevo aqui. É como se você pega a sua página e divide. Tá? Então, são formatações ali que podem ser diferentes. Então, você pode fazer isso aqui, colocar só numa caixa de texto. Essa é uma das coisas. É só isso. Só. Claro que o resto aqui, conforme você for escrevendo, você vai decidir, né? Você vai decidir qual vai ser o tamanho da sua fonte,
qual que vai ser sua fonte, a cor. Lembra que aqui tem vários estilos de texto. Você pode escolher um estilo e gravar. Por que gravar? Porque na hora que você vir aqui, inserir um novo capítulo, começar a escrever, você escreve tudo aqui e tal, você fala, ó, é esse estilo aqui, ó, eu estou usando esse estilo aqui. E ele vai se repetir pro... Vendo? Ele se repete. Então ele fica gravado para toda hora, você não tem que vir aqui e colocar Arial, é 16, é itálico, então você não tem que guardar sempre. Você vem lá no estilo e coloca. Então essa é uma dica. E a dica do sumário, essa é uma dica bem importante do sumário. Então, vou te mostrar uma coisa. Introdução. Vou mudar aqui, ó. Parte 1. Vamos supor que é parte 1. Olha isso aqui, ó. Ah, já até tinha parte 1, mas não tem importância. Para não confundir, para você não achar que é esse, teste 1. Viu? No lugar da introdução, teste 1, mas não aconteceu nada. Então você clica, dá um clique e vem em atualizar sumário. Veja, ele perdeu o estilo dele aqui, mas não tem importância. Você pode escolher voltar, escolher o estilo que estava, voltar com outro estilo. Então veja que agora apareceu, tá vendo? Teste 1. Então é tudo automático. Se eu colocar teste 2, não aparece, eu mando atualizar. Aqui ele fala número de só o número de página ou índice inteiro. Eu te aconselho o índice inteiro, porque o índice inteiro ele vai mudar quando tiver texto. Se for só página, ele só vai acrescentar ou tirar páginas, se for o caso. Ok? Então é assim que você atualiza o seu sumário aí. Agora outra coisa. Vamos supor, capítulo 1, capítulo 2, tal. Eu vou lá para o último capítulo. Capítulo 4, capítulo 5, e aqui já é a biografia. Então, seu livro vai ter... Se seu livro tiver menos capítulos, é só você deletar as páginas. Caso tenha mais, você clica. Vou clicar aqui, ó, no fundo de uma aqui. Tá? Essa dica é importante. Veja que depois é epílogo. Então, você vai vir aqui, inserir quebra de página, cliquei. Veja, ele criou uma nova página aqui para você. Tá? Ele criou uma nova página para você. Então aqui você pode mexer aqui à vontade. E é aqui que a gente vai começar o capítulo 6. Se você vir aqui, vamos atualizar e ver o que acontece. O índice inteiro. As páginas que iam até a 13 aumentou, porque agora tem a página 10, só que nós não escrevemos nada na página 10. Então ele está contando que como resumo fosse da 9 a 11. Então vamos lá. Vamos voltar na página que eu criei. Isso é bem importante para você. Agora eu tenho que criar um... Eu vou até apertar um... Não, deixa. Criar eu queria... Não vou te mostrar ainda não. Vamos aqui para você entender. Capítulo 6. Então, beleza. Aqui, agora, eu iniciei o capítulo 6. Vou dar um... Opa! Vou mandar atualizar. Veja que ele colocou já o capítulo 6 aqui para mim na página 10, mas é porque, por minha sorte, ele pegou um estilo automático. Como assim por minha sorte? Eu vou te explicar. Opa, deixa eu dar um Ctrl Z que eu fiz bobagem. Vamos supor que você tem escrito capítulo 6, escolhido tudo normal aqui. Olha o que acontece se você não pegar o estilo certo. Ele simplesmente some daqui. Então, como que eu sei qual que é o estilo certo? Vai no seu documento. Você pode clicar em um. Veja qual que é que o seu documento está usando. Ele está usando para capítulo o título 2,
para subtítulo, o título 3. Então, para capítulo, o título 2, tá vendo? Ele já pega a formatação. Para o subtítulo, o título 3, ele já pega a formatação. Você viu um centralizado, o outro ele traz para o lado. Então, eu vou atualizar lá de novo. Vamos atualizar o índice inteiro. Beleza, capítulo 6 sub, no mesma coisa. Ele já colocou. Então, olha que fácil quando a gente já pega alguma coisa que o Word nos dá estruturado. Então, as dicas que eu queria te dar eram essa, lembra essa do modelo, essa quando você for incluir capítulos de quebrar a página. É bem importante, tá? Não pegue uma aqui e saia apertando Enter até a próxima página. Eu te garanto, você vai desestruturar o seu livro todo. Isso de vir aqui, ó, para criar uma nova página, vou mostrar o que não pode fazer. Ó, isso aí apertando Enter. Tá vendo? Eu quero uma página aqui no lugar do capítulo 6. As pessoas fazem isso. E isso não é certo. Ele vai desestruturar tudo. Quando você for escrever aqui, você pode bagunçar tudo aqui. Então, a melhor maneira é você garantir que teve uma quebra de página ao invés de ficar apertando Enter, beleza? E as imagens, você pode escolher as imagens, pode colocar do jeito aí que você quiser. Terminou, você colocou sua capa, colocou suas imagens, atualizou o seu sumário, então seu e-book está pronto. Qual que é o mais importante? Na hora de você salvar como PDF. Tem aqui salvar como Adobe PDF. No salvar como, deixa eu ver se no salvar como também ele já coloca PDF ou só lá, que essa é uma versão nova do Word. Tem aqui, ó, PDF. Então tem aqui, ó, meu primeiro e-book, PDF, clicar em salvar. Então você pode vir aqui, clicar em salvar, que ele já vai salvar o seu e-book em PDF. Então você vai ter os dois formatos. Veja que ele já abriu aqui, ó. Isso aqui já é um PDF. É um PDF, tá vendo? Ó? Ele já criou seu PDF. Aqui a pessoa não vai editar. Então o formato final dele tem que ser salvo em PDF. Você sempre vai ter os dois, tá? Sempre vai salvando o seu original do Word no .doc, tá? Porque você vai poder querer alterar ele depois, fazer novas versões. Você pode ir complementando, alterando e falando que tem novas versões. No meu e-book mesmo eu mostro, criado por Oswaldo Passe, versão 1. Eu posso querer depois colocar a versão 2. Eu acrescentei mais coisas, eu revisei, as coisas mudaram. Eu falo de tecnologia, a tecnologia muda a cada mês. Então, você pode também fazer isso aí. Então, galera, o importante era isso aí. Você vê alguns atalhos e é assim que as pessoas criam um e-book. Tá? Então, fique atenta, cuidado com o que as pessoas falam na internet. Então, sempre, igual esse vídeo que você está escutando agora, você sempre tem que pesquisar, ver se tudo que eu falei corresponde à verdade. É a mesma coisa com os outros vídeos. Não é simplesmente falar, você pode copiar e coloca e vende. Tá? Não é assim. E claro, é só escrever? É fácil? Aí vai depender. Tá? Você tem clareza ao escrever? Você tem um bom português? Ah, não, sou péssimo em escrever, eu não tenho um bom português. Tá. Então, infelizmente, o e-book não é para você. Por quê? Se você tem um ótimo negócio, você tem uma ótima coisa que poderia ensinar, mas não sabe escrever, a outra maneira seria você passar essa ideia
para um redator onde que ele vai escrever para você. Mas aí, ó, você já vai ter que investir grana, tá? Não escreva de qualquer forma, tá, gente? Eu já tive gente que me passou o e-book, me pediu para dar dicas que queria colocar para vender e tal, mas com assim, erros de concordância, erros de português, coisas gritantes, e isso é inadmissível para um livro, ainda mais se você for vender. Grátis eu já acho inadmissível. Tá? Agora imagina vender. É claro, um erro ou outro de digitação, até um português pode de repente acontecer isso. Você vê em livros até impressos. Um erro de digitação é difícil, mas acontece. Passa pelo autor, passa pelo revisor, passa por todo mundo, mas não deve acontecer. Beleza? Então eu espero que eu tenha te mostrado alguns caminhos para você criar o seu e-book e te dado uma luz de como que você pode fazer. Tá? Se você não se encaixa nesses passos, de repente é estudar um pouco o Word antes de começar, começa estruturando o seu e-book e aí vai. Depois dele pronto em PDF, você pode ir lá num site igual o Hotmart e colocar o seu e-book lá para vender e fazer dinheiro com ele. Espero que tenha ajudado. Se ainda ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa um like, ajuda o canal a crescer, ajuda eu poder criar para vocês sempre mais conteúdos. Então, até o próximo vídeo.